Bem, com a graça de Deus, todo mundo aqui feliz? Hoje nós estamos numa programação especial, como vocês já sabem, e nós estamos recebendo o pastor Walter Cássio. Ele chegou, mas ele veio de Orlando, então vocês sabem, a estrada é um pouco longa e ele vai estar aqui rapidinho. Ele só foi ali na outra igreja e já volta, tá bom? Qual é o objetivo dele aqui? Ele quer vir, ele terminou de falar ali comigo atrás, ele vai explicar o processo, como que se faz. Olha ali, gente, visitando, gente, que legal, tudo bom? Ele vai explicar o processo de como a nossa igreja se torna, como o nosso grupo se torna uma igreja. E ele está terminando de chegar. Seja bem-vindo, pastor. You're welcome to our church. He's going to be speaking in English. Ele vai falar em inglês e eu vou traduzir para que todos entendam. Porque às vezes a gente não entende o espanhol. E ele disse que o português dele não é bom. Mi espanhol é tão bueno quanto tu português. Então, vamos falar inglês. All right, happy Sabbath, church. Como vai? Tudo bem? I'm from Argentina. But eu fico com vergonha. So how's it going? Good morning. I know some of you speak English, and I think most of you understand Spanish, right? I know some of you speak English. We have some members who are Spanish speaking. Okay. But for us to understand completely, it's better to be in Portuguese. Translated. Então, o que eu falei para eles, tem pessoas que entendem um pouco de espanhol, tem pessoas que falam espanhol, mas que para a gente entender realmente o que está acontecendo é melhor que seja falado em português. I'm sorry for the delay. Unfortunately, you know, when you're coming from Orlando, especially in the long weekend, there's a lot of traffic, and I hit at least 3 major accidents. Eu sinto muito de ter chegado atrasado, mas vindo de Orlando, vocês sabem que como é a estrada, e eu encontrei pelo menos 3 acidentes. Desculpe pelo atraso. I have family in the house. My kids are 21 and 18, and they came home with friends. So the house is flooded with teenagers. I have a full house at home. I have teenagers, and they came home for the weekend with friends. So I have a full house back there. And I know that there is a... Como? I'm so sorry. She's translated from my English to another type of English, okay? Desculpa, gente. Nossa, essa foi horrível. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Ele disse que ele está com a casa cheia de... Ele tem 2 adolescentes, está com a casa cheia de adolescentes, porque os adolescentes filhos trouxeram os amigos. E aí, então, tá a casa cheia. Ele está bem... Are you happy to have the full house? No, I'm happy. I just ter a casa cheia. So, então, I'm not gonna be too long because I know não vou demorar muito, porque eu sei. You have a special program this morning and food and programa especial, vocês têm comida. There is a program at 3. I spoke to Pastor Art and he explained to me the full program. Eu falei com o pastor Art e ele explicou para mim que hoje é um dia especial, nós estaremos tendo comida, estaremos tendo programação com a Amanda e ele não vai tomar muito tempo da gente. So, I'm from Argentina, you're from Brazil, it's not that far, and I know that you know how the church works down there, because I know how the church works down there. Eu sou da Argentina, vocês são do Brasil, a gente não está muito longe um do outro, e vocês sabem como que a igreja funciona no Brasil, e ele, sei como que a igreja funciona lá, na América do Sul. But in North America, there are little changes, not major, but it is a different way of organizing new churches. E aqui nos Estados Unidos, na América, na divisão americana, né, norte-americana, é um pouquinho diferente de como organizar uma igreja. I'm the person in charge of organizing all of the churches in the Florida Conference, from Tallahassee to Key West, English-speaking churches, Latino churches, and language-based churches
That means all of the churches from people from all over the world. Eu sou o responsável pela conferência de organizar igrejas de línguas, de idiomas diferentes. Então, todos os idiomas que falam diferente, ele é o responsável em organizar e fazer esses grupos se tornarem igrejas, desde Tallahassee até na ponta lá de Miami, né? So Florida Conference is one of the fastest growing conferences. Also, we are planting a lot of churches. A Conferência da Flórida é uma conferência que é a que mais cresce e a que mais implanta igrejas, que planta igrejas. And we have also the largest Brazilian community and the largest amount of Brazilian churches in one conference. Oh, uau! E nós aqui temos na nossa conferência, nós temos a maior quantidade de brasileiros e de igrejas brasileiras aqui na Conferência da Flórida. One of our pastors, Pastor David Pires, he is the Brazilian advisor for the North American division. O pastor Davi Pires, que a gente conheceu lá em Sarasota, ele é o responsável pela divisão norte-americana de organizar as igrejas brasileiras. And I've been involved in pretty much every single Brazilian church plant in the last 14 years in Florida. Yeah. Ele está organizando pelos últimos 14 anos, ele está envolvido nas organizações das igrejas brasileiras aqui na Flórida. So, I'm going to tell you something which is very important, okay? Eu vou falar para vocês alguma coisa muito importante. Trust the process. Acredite e acredite no processo. Tem um processo para isso acontecer. It's very simple, but it's very important because that's the way that we do business, church business in North America. É bem simples, mas este é a maneira que a gente faz a implantação, o plantio de igrejas aqui nos Estados Unidos e na conferência. So today is a quick meeting. Me meeting you, knowing the people, answer some questions, and then little by little we are gonna get to the next step. When we plan to... Hoje eu vou estar aqui conhecendo vocês. Are you going to stay for lunch? That's okay. No, let me answer that question. 3 weeks ago, 3 semanas atrás, a baby was born in my family from one of my nephews. Okay, one of my nephews had a baby. Teve dos meus sobrinhos teve bebê. In Orlando. The baby is 3 weeks old. E ele tem 3 semanas agora. And the baby was born with a bad heart. The heart is not working well. E o bebê nasceu com o coração ruim, que não está trabalhando direito. So not many babies has been able to get a transplant. The heart is like this big and it's very weak. So they just moved the baby to Johns Hopkins Hospital right here. The mom is here, the uncle is here, and the dad is not a Seventh-day Adventist. Ok, eles trouxeram o bebezinho aqui para Johns Hopkins e a mãe está aqui. E eles estão fazendo, o possível para fazer um coraçãozinho desse tamanhozinho, não tem como fazer transplante. The baby almost died like 3 times in the last 3 or 4 days. 3 vezes o coraçãozinho parou e o bebê quase morreu. So they did an open heart surgery yesterday. Eles abriram o coraçãozinho dele ontem para fazer uma cirurgia de coração. And they put in a special kind of equipment to help the heart to pump the blood. E eles colocaram um equipamento muito especial para ajudar o coração a bater. They closed the open wound this morning. E eles fecharam a cicatriz hoje de manhã. I'm going to stop and say hi to the family right here, and I'm going to stop over there. Ele está falando tudo isso para explicar porque ele não vai ficar aqui para o lanche, para o nosso lanche, que ele tinha planejado estar com a gente. But I will drive more happy with a few little pieces of pan de queso. Rosie, I'm not leaving this place without at least 3 little pieces of pan de queso. Ele está falando que ele vai ficar muito feliz de pelo menos receber 3 pães de queijo e ele não vai sair daqui sem eles.
Então, quem trouxe pão de queijo aí? Levanta a mão. No preacher, no singing, no Oh, she without brought punching. the pão de Okay. queijo. Make sure that we talk. People, it's been a crazy weekend for me, but let me explain this. I'm leaving this week with 100 pastors. I'm the person in charge of taking 100 pastors to what we call the European tour, and we are leaving on Wednesday. I'm the responsible one for that trip, and it is massive when you travel with 100 people. A lot of questions are coming in from people that have never gone outside of the United States. Ele disse que essa semana passada e esta semana agora está sendo muito doida, porque ele está organizando uma viagem com 100 pastores para ir para a Europa, e que é muito difícil viajar com 100 pessoas, com certeza, né? Um grupinho de 7 a gente tem aqui, e é muito difícil, ele está assim, né, meio anuviado. Quick, three steps, quick. Okay? Ele vai falar os procedimentos. When we plant a church, we always start as a mission group. Quando a gente está fazendo o plantio de uma igreja, a gente sempre começa com um grupo de missão. And we stay as a mission group for 1 year and 1 day. A gente fica como missão por 1 ano e 1 dia. Then we apply and become a company. Depois disso, a gente se torna uma companhia. When you're a company, now you have more independent administration. You will have your own bank account, and you're going to have your own church board running every single decision of the church. De uma vez que a gente se torna companhia, nós teremos a nossa própria comissão, nós teremos a autonomia de liderar a igreja, teremos o tesoureiro, a conta bancária, tudo isso depois que tornarmos uma companhia. Then, when we reach some sort of amount of tithe that we see that you are solid, you become a church. Depois de tornar companhia, e depois que a gente estiver sólido na contribuição dos dízimos, que pudermos dízimos e ofertas, quando nós estivermos fortes nisso daí, aí a gente se torna uma igreja totalmente independente. So, why is that? I can answer those questions. Por que isso? Eu posso responder essas perguntas. Because in Argentina and in Brazil, you can get together, find a little piece of land, and you can put a church, and nobody cares. The government doesn't care. Okay. Eu vou explicar o porquê. Lá no Brasil ou na Argentina, a gente compra uma terra, planta uma igreja e o governo não quer nem saber. A gente se torna uma igreja. But in America, no. In America, it's Aqui like nos when you Estados buy your Unidos não é house, you assim. need to have a solid financial foundation in order to afford a building that the county or the city will approve you as a church, as a meeting place. Aqui é como se você comprasse uma casa. Você tem que provar que você tem os recursos financeiros suficientes para ter a casa e para manter os requerimentos do condado e também do estado para manter aquela casa. Então, por isso que a igreja, para estabelecer uma igreja, a gente tem que seguir o mesmo protocolo. So when we plant the church as a mission group, we require a very strong leadership. Então, para a gente se tornar um grupo missionário, né, que eles chamam de mission group, a gente precisa ter uma liderança muito forte. When you become a company, you need to have 40 baptized people. That means that we concentrate on the mission. There is no mission without good leadership, and with good leadership, we have good mission. And the church is about mission. Ok, quando para se tornar uma missão, né, um grupo missionário, a gente tem que ter 40 pessoas batizadas. Então, as pessoas do hall da igreja precisam ser 40 pessoas batizadas, e aí com uma liderança muito forte, para que assim a gente se torne focado na missão de trazer mais pessoas. We already have 40 baptized people right here, and probably people are going to get baptized in the future, so I don't worry about that. But when you become a church, eu já vi que a gente tem aqui uns 40 pessoas que são batizadas e a gente não precisa se preocupar com isso. Mas quando nós nos tornarmos uma igreja, church,
And now we require for you and the new people to understand that this is a worldwide church and we need to be faithful. In order to move forward, we need to be faithful to our church. And tithe and offering, it is important. Depois que nós nos tornarmos uma igreja, eu quero que vocês entendam que depois que nos tornarmos igreja, nós temos que continuar fiéis à igreja, porque essa é uma igreja global, mundial. E aí a gente, com certeza, vamos continuar dando os nossos dízimos e ofertas para o suporte, para o apoio da igreja mundial. When we plant the church as a mission group, we always require something that is new for people in South America. It is called a volunteer lay pastor. Quando a gente... When we are a mission group, when we plant the church, when we apply to become a mission group, we also need to provide the name of the volunteer lay pastor. Quando nós aplicarmos, para ser um grupo, mission group, que é um grupo da missão, nós precisamos também ter uma pessoa que é voluntária, não é paga, voluntária para ser o pastor ou líder da igreja. That person, it is a volunteer. Aquela pessoa é voluntária. The pastor of this church is Pastor Art. Porque o pastor da igreja é o pastor Art. But we also require a local leader that is between the elders and the senior pastor. That is the volunteer lay pastor. Mas a gente também precisa de ter o pastor voluntário, que essa pessoa é lay. Lay quer dizer que ele não é um pastor formado, pode ser um lay pastor. E ele vai ficar entre o pastor Art, o lay pastor e os anciãos. The volunteer lay pastor is going to be trained by the Florida Conference. E esse pastor voluntário vai ser treinado pela Conferência da Flórida. He's going to work with Pastor Art in a coaching relationship. E ele vai estar trabalhando com o pastor Art numa relação de coaching. The volunteer lay pastor will receive a credential from the Florida Conference. E esse pastor voluntário receberá uma credencial da conferência. Must be an ordained elder of the local church. Esse voluntário necessariamente tem que ser um ancião ordenado desta igreja. And that person will be responsible for leading the church, running the church, making sure that everything is running as a church, even though we are a mission group. E essa pessoa vai ser o pastor voluntário, Ele vai ser o responsável de fazer todas as coisas acontecerem na igreja, e como se fosse realmente uma igreja independente, mas lógico ligado com o pastor Art. That person will work with me, will receive a very strong support from the conference, including a monthly reimbursement of expenses and mileage and a special attention from the conference. We cannot employ the person, but we are going to bless the person as much as we can according to the labor laws of the United States. Essa pessoa vai estar diretamente conectada a ele e eles vão dar todo o suporte para pagar a gasolina, pagar o que for necessário, mas não pode pagar um salário, porque não está de acordo com as leis dos Estados Unidos. I'm going to stop right here, and now we're going to open it up a little bit for questions and answers. Eu vou parar agora e vou abrir um pouquinho para perguntas e respostas. Alguém tem uma pergunta? Levante a mão. Pode falar. The place, how is it? It's given by you guys, or we gotta go and rent a place whenever we find a place, because we want over in Tampa. We don't want to hear in St. Pete, which we already have. We want a place in Tampa. Are we supposed to get the money to rent the place, or buy the place, buy the land, or how does that work? O Júlio está perguntando aqui se eles vão nos prover um lugar, ou a gente vai ter que alugar, vai ter que pagar todas as despesas. Como que isso funciona? Ele vai explicar agora. That's a good question, okay? As a mission group, number one, you cannot buy nothing. Como um grupo de missão, você não pode comprar nada. Okay? As a mission group, you don't have
yet legal presence in the United States or within the Seventh-day Adventist system. As a mission group, it's like a baby that we are looking to make sure that it can run in the future. I got that part, but I'm talking about whenever we get to that part, to that point. Como um grupo de missão, a gente não tem a legalidade necessária para comprar um local. Então, isso aí não pode acontecer. So, as a mission group, the recommendation is to stay where you are. Now, if you wanted to rent a different facility because you wanted to go out and be more close to Tampa and stuff like that, we need the support of the mother church. The conference can also support somehow, but in order to go out, the group need to be able to pay for the rent of that location. It's going to be rented by the mother church. The conference will give you the insurance to rent, but we got to make sure that the group is able at least to pay a rent. Ok, então... But we will give you some support. We will provide for funding. Ok, essa é uma informação extremamente importante. Como igreja, como grupo, nós não podemos ir e ter uma igreja, mas ele está falando, se a gente quiser alugar um espaço lá em Tampa para ficar mais perto, para a gente atingir mais gente, a conferência pode nos ajudar com o seguro do local, né? Eles pagarão o seguro, tem que ser alugado pela nossa igreja de St. Pete, eles que vão estar fazendo o contrato. E nós teremos uma branch, seremos uma parte da igreja daqui ainda, mas funcionando em um local diferente. When you go out, every place out there, especially for public meetings, they will require at least $1 million insurance. If you don't have $1 million insurance, you cannot rent anything. Para você alugar algum local, você precisa, pelas regras, precisa ter pelo menos um seguro de $1 milhão. Se você não tiver esse seguro, porque aqui a gente é o espaço público, nós não vamos conseguir alugar. So we'll provide that. It's not going to cost you anything. Nós vamos prover isso para vocês, não vai te custar nada. And we will provide you for some funds so you can go out and rent. E nós vamos prover para vocês algum tipo de ajuda para que vocês possam ir lá e alugar o local. But the rent, the majority of the rent is going to have to come from the faithfulness of the group and the support of the mother church. But we will help you. Somehow we will give you. When you get organized as a mission group, you will receive a check. Then we will find another check from the Brazilian Ministry of the North American Division, another $3,000 or $4,000 or at least $3,000. So you're gonna get some money to get going. Okay? Yeah. I know. Muitas informações, mas vamos ver, quem fala inglês me ajuda aí. Então, os detalhes, né, eles vão prover para a gente alguma ajuda. Ele falou aqui que tem o Portuguese Ministry, que tem os $3,000, por $3,000 para nós vai ser muito, né? Mas vai ajudar em algum momento. E o seguro vai ser pago por eles, nós não temos nada para pagar, We also gonna give you funds for evangelism to bring in a speaker. Eles também vão dar ajuda para trazer pessoas para vir falar, tipo o que a gente tem aqui hoje. I know we still, okay, let me get the word now. We still on that, yes, but we already have it, Pastor, we already have it. I know in my head who I want it, yes. Okay, the other thing is, okay, you guys got to approve him, so we already have it. So we already on the next stage, because we already gonna be, trying to give you the name of the pastor that we have it. But, so this is the way that it works. If you want to translate. O Júnior está perguntando, ele está falando que nós já temos um pastor, eu não tenho conhecimento.
Mas nós já temos um pastor que vai fazer, e se ele está perguntando se o pastor, se a conferência vai aprovar esse pastor. E, lembrando, Júnior, que nós temos um processo, e o processo precisa ser seguido de acordo com a conferência. So today I'm looking at assessment, and we will send some documents to Pastor Art. Hoje eu só estou fazendo uma avaliação e eu vou mandar uns documentos para o pastor Art. Part of the document is the information, and this is a good word, of the recommended volunteer lay pastor that is going to lead the group. E esse documento nós vamos fazer, a conferência vai fazer uma recomendação da pessoa que vai estar liderando o grupo. And we are taking your recommendation, but before that recommendation, me and Pastor Art, we need to sit down with that person. I need to know who is that person. I need to have a conversation with that person. I need to clarify everything with that person and making sure that the person understands how the Seventh-day Adventist Church works in North America. Então ele está explicando como é o processo. Ele vai aceitar sugestões. A coisa não é assim enfiada, né? Mas ele vai aceitar sugestões, mas antes dele pegar a nossa sugestão, ele vai sentar com o pastor Art e eles vão conversar, e primeiro ele vai conversar também, fazer, lógico, uma entrevista com a pessoa, saber se a pessoa entende como funciona a igreja aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil é de um jeito que a gente já viu que é diferente. Então ele vai ter essa conversa com essa pessoa. The pastor that I'm talking about, he was preaching here last Sabbath, okay? So his friend is retired. Oh, okay. That's him. That's who I'm talking about. Okay. Now, it has to come from you. We don't have a church board right here. What we have always is a business meeting. So the way that we work is that you will recommend that name, but somebody else can say, no, I wanted to recommend somebody else. And it's based on democracy. Okay, We deixa eu will vote explicar on that isso. person. Ele está falando, o Júnior pode recomendar o pastor que ele está recomendando, eu posso recomendar outro, você pode recomendar outro, e isso é decidido em um business meeting. O que é business meeting? Nós, como grupo, vamos sentar e vamos decidir qual deles será a recomendação do grupo. It's going to be the recommendation of the group, not the person. And that business meeting cannot be run by any of you. Yes, That business meeting have to be run, organized, and led by Pastor Art. E nós aqui sozinhos não podemos fazer esse meeting, né? esse encontro. Nós temos que estar debaixo do pastor Art e ele que vai chamar nós não temos essa autoridade de fazer uma reunião nós mesmos, né? Why? Porque, Because all of you are not members of any Brazilian church. All of you are members of the only church that we have here, and it's the St. Pete Seventh-day Adventist Church. Porque nenhum de vocês são membros de igreja brasileiras. Vocês são membros da única igreja que é de St. Pete, debaixo do pastor Art. Okay, so it's very important now to make sure that you transfer your membership to the St. Pete. É muito importante, gente, a gente não pode falar isso mais enfático. É muito importante que você transfira a tua carta para cá. Nós precisamos de 40 pessoas no mínimo para a gente continuar o processo. Transferidos. If you have, no, we don't need 40. We need 40 to be company. To be a mission group, we can start with a dozen. Ok, we have it. Exactly. Now, but this is Ele important. falou que não precisa de ser 40 para fazer o grupo, o mission group. O mission group com 12 a gente já começa, então a gente já tem 12. But remember this. Mas lembre-se, In order to serve the local church, to be a blessing, we're trying to do things correctly. That means that if you are here now in Florida, transfer your membership from Brazil to Florida. If you one day are going to go back to Brazil, you take your membership to Brazil. If you request your membership and your membership is not here within 6 months, we will do a profession of faith. Okay? But you need to be a member of the local church where you are being blessed and where you are going to be a blessing
to your local fellows. Nós queremos fazer as coisas corretamente, de acordo com o que a Organização Mundial fala. Se você está aqui agora na Flórida e frequenta uma igreja na Flórida, peça sua carta, que seja do Brasil, que seja de outro lugar dos Estados Unidos, peça sua carta para este local. Porque aqui você vai ser uma bênção para a igreja local. Então, nós queremos que vocês providenciem a carta, o pedido da carta. Se a carta não chegar em 6 meses, que aí você pode ser recebido como profissão de fé para ser integrado ao hall de membros da igreja. All right, I don't want it to be, I can continue and go on, and we are gonna end up talking about soccer, and I don't want to talk about soccer, so we need to stop somewhere, okay? Nós vamos parar aqui, porque se eu continuar, nós vou acabar falando sobre futebol, e ele é argentino. Então a gente vai falar. All right, any more questions? Alguma outra pergunta? Okay. Uma mais. Let me give you the timeline. Since I already met you, the next meeting is gonna be with the future. After Pastor Art makes a meeting, I'm gonna have a meeting with the recommended name to be the volunteer lay pastor, and then we are going to take that information to the administration. The administration will vote officially, and I will come back here eventually, let's say in 2 months. Or something like that, and we are going to make a big deal. We're gonna bring the PR department. We're gonna have a lot of food right here, and we are going to officially initiate and organize the, I don't know what the name is. What's the name? No, Vision Group. What is the name of the Group. but what's the name? Brazil. If you don't have a name, I'll give you a name. Okay, no. Ele falou um monte de coisa, gente, então vamos ver se eu lembro. A véia aqui tá passada. Mas é o seguinte, ele disse que o processo aqui, o timeline, quer dizer, o que vai acontecer dentro de alguns dias, né? Primeiro ele vai encontrar com o pastor Art, depois ele vai ter uma reunião com a pessoa que será o nosso lay pastor, que vai ser a pessoa voluntária. Depois nós vamos passar, ele vai vir aqui daqui uns 2 meses. Se tudo estiver certinho, nós vamos ter aquela festa com muita comida e celebração, nós nos tornaremos um mission group. That is correct. You already know us. It's been 2 years that you already know us. So now you're seeing us. So now we're on this process. 2 years already. So the next step is going to be you're going to come back with the art. Now it's our leader. It's art. Ok, deixa eu traduzir aqui do Júnior, né, para quem não entendeu. O Júnior está só revisando o que ele falou, né? Que ele já nos conhece, nós já estamos nesse processo há 2 anos, mas como grupo nós não temos assim ainda, né? Estamos sendo conhecidos como grupo agora, pela conferência. Então nós estaremos andando nesse processo e daqui a pouco as coisas vão acontecer. Paciência. So remember, this is important. Santos. I've been doing this for many years in the United States. Eu tenho feito isso por muitos anos aqui. We always work with the senior pastor. Nós sempre trabalhamos com o And we pastor always da ask igreja. the question, are we ready? Are we ready? E nós sempre Are we ready? perguntamos ao pastor, vocês estão prontos? Vocês estão Pastor prontos? R called me this year and said, Walter, we are ready this E year. o pastor Art me ligou Let me esse give you an ano e example. falou, nós estamos prontos para esse ano. In Fort Myers, we have another Brazilian group. Em Fort Myers nós temos um And then I'm outro going to give grupo. you my dream for the Brazilian community. And it's hard to say, an Argentinian is dreaming ahead for the Brazilian community. But I'm dreaming for you, okay? Eu vou dizer Because a vocês o meu sonho para o futuro dos I've brasileiros. been supporting and vouching. All of my friends are Brazilian. My best friend is Brazilian. I do tennis with Brazilian. I play soccer with Brazilian. Ele é muito I play amigo dos tennis with brasileiros. Brazilian. Tudo que ele Pretty faz much com all of brasileiro. my friends in Orlando and in Waco are Brazilian, so I love you guys, okay? Eu amo vocês como brasileiros. I always have fun with them, but anyway, listen. You know, Pelé was way better than Maradona, right? Pelé, No, we are not talking, nós não estamos I falando know de futebol. Noé, Matusalén, Pelé. No, I know Pelé. Yeah. No, listen. Ouça,
Fort Myers, they have a Brazilian group. Em Fort Myers eles têm um grupo They called brasileiro. me last year. Eles me chamaram ano passado. That's actually the oldest Brazilian group that we had E esse é right o here. grupo mais antigo de brasileiros que We nós were temos going aqui. up and down, up and Vocês estão down, indo, up and down. subindo e descendo, subindo e descendo. Finally, last year, they called me. Finalmente, o ano passado eles me chamaram. And I told them, are you ready E eu now? perguntei para eles, to vocês be a estão mission prontos group. agora para se tornar um grupo de Being a missão? mission group, that means that we're going to have responsibilities. Se você se tornar um grupo de missão, nós temos algumas Not possibilidades. only ministry responsibility, but financial Mas responsibility. também responsabilidade And they told me, no, we're not ready for that. Give us another 6 months. E eles falaram, não, ainda Ok. não estamos prontos, nos dê mais 6 meses. Now they call me again this year. E eles me chamaram esse ano de novo. And I know that they've been existing for more than 3 or 4 years. But now E they eles call me again. existem por mais de Well, 3 anos. now we're ready. Now we're ready. E agora eles me chamaram e falaram, nós estamos prontos. Because when you become a mission group, that means that eventually you're going to become a church. Quando você se torna um grupo de missão, eventualmente você se tornará uma igreja. That means that you need to now go out, E aí rent, isso quer dizer que vocês vão ter que sair, vão ter run que your own lutar ministries, pelos seus próprios ministérios and support financially your local church. e dar o suporte financeiro para a sua igreja local. And the whole group needs to say, yes, E we're ready. todo o grupo, por inteiro, precisa falar, sim, That's nós why estamos prontos. Timing is important. And even though I know about you guys, Por isso timing que, is important. And Pastor Art said, now we're ready. por isso que as contribuições e também o tempo, né, é importante. O pastor me chamou e disse, nós estamos prontos agora. This account, the group, the small groups that are open up, today. Esses são os detalhes que We're not doing- We're not organizing anything today. Today I'm looking at you. Today's the Sabbath. Today is Sabbath, and today I just came over here for 3 pancake quesos. That's all. Eu só vim aqui para pegar 3 pães de queijo, só isso. We're gonna organize the church later, but believe me, it's A gonna be a big organização da deal. igreja vai ser mais tarde, vai ser uma coisa bem grande. I need to offer you the PR department so you can organize your Facebook page, Instagram page, and a lot of things that we're gonna offer you. E nós vamos oferecer a vocês, inclusive, social media, né? Para a gente fazer as nossas próprias coisas. I love what I see already. This is fantastic. This is beautiful. Any other question? If not, I really need to stop. Alguma outra pergunta? Se não, eu preciso parar agora. Deixa eu passar um pouquinho. Não? Ok, Pastor, thank you so much. I really appreciate you coming here and giving us all this information. Thank you so much. It's Thank you very so good. much. And come back soon in 2 months. I will. No, I will come Eu back. estou falando para ele que eu estou muito feliz de tê-lo aqui, para ele vir passar essas informações. We E que are ele volte logo em 2 meses. we are A gente gonna sempre- be in communication with Rosie, Pastor Art. Nós vamos estar comunicando And com now, você, com o pastor I'm Art. the one that is gonna push. E, Okay, e I'm eu gonna vou push ser a for the next pessoa que step. You vou. don't need to push me now. I'm gonna push you now to the next step. Okay? Vocês não precisam me empurrar para frente. Eu serei a pessoa que estarei empurrando vocês para frente. Pegou a mensagem? Hashtag. Let's pray for this. Vamos orar por For isso. the first time, we have Fort Myers. Hopefully, now a beautiful group right here in Tampa, which is the one that we need in Tampa. We have Sarasota already running. Yes, Nós já temos So- um grupo em Sarasota que já está organizado. Picture this. Vai ser uma coisa bem boa para ter em Tampa. Veja Picture esse this. quadro. Let's work hard. Vamos trabalhar duro. Let's support each other. Vamos apoiar um ao outro. No need to take the people from Sarasota or from Fort Myers. We just need to grow, because eventually, when we see that the time is right, we can even bring, in the name of Jesus, this is my prayer, to hire another full-time Brazilian pastor Amen. to take care of the West Coast. Even though he's going to have to drive from Fort Myers to Sarasota and to Tampa, we need a full-time in the future. Correto. We need somebody that is a fantastic full-time Brazilian pastor here in this area. That's the dream. Eu vou traduzir o dream dele, né? O sonho aqui. O sonho para a igreja é que a gente cresça sem
pegar membros de Sarasota, sem pegar membros de outros lugares. Que esse grupo aqui faça o trabalho para crescer e se tornar independentes, e assim nós teremos num futuro, teremos um pastor brasileiro full time, não só para a nossa igreja, mas para Fort Myers, Sarasota, e o pastor que vai viajar, né? Mas esse é o sonho deles para nós. Amém? Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for this great morning, for this beautiful amount of people right here in this place. Querido Deus, muitíssimo obrigada por essa manhã tão bonita e por esse grupo tão maravilhoso de pessoas aqui. We are all immigrants, Nós somos todos imigrantes. but Father, there is one thing that makes this church beautiful and great. Mas tem uma coisa que faz esta igreja ser bonita e grande. It is aside of the nationality, we believe in you, Jesus. Diferente da nacionalidade, nós acreditamos em Ti. And Jesus and the second coming of Christ is our flag. E Jesus, com a sua segunda vinda, é a nossa bandeira. And we pray, Father, that you are coming back soon. That's our prayer. E nós oramos, Senhor, que Tu venha bem depressa. Essa é a nossa oração. And in the meantime, we want it to be a blessing right here where we are. Enquanto isso não acontece, nós queremos ser uma bênção aqui onde nós estamos. And be a fantastical welcoming church to every single Portuguese-speaking person that is going to set a foot inside of this E place. nós queremos ser uma igreja fantástica, que vamos trazer as pessoas para cá e as pessoas sejam bem-vindas neste lugar, seja que as pessoas que falam português. Father, bless us, be with us, stay with us, and help us to reach the most important level, which is be a united church, a church that is going to be together for the mission. Deus nos abençoe, nos ajude-nos a sermos unidos. E abençoe a nossa igreja para andar como Tu queres que andemos. Bless our pastor, Pastor Art, and every Abençoe single Pastor Art. leader in this place. Que ele seja o líder, enquanto ele é o líder deste lugar. In the name of Jesus, we pray. Em nome de Jesus oramos. Querido Jesus, dear God, we are also here praying for that little baby. You know, God, what's going on with that little child. You know his little heart. So we pray that your healing hands can touch him and can bring him life, give him the life back. And we pray for the parents. We pray for their faith and also for their healing. Help them to go through this process, knowing that you are a good God and you want the best for this little baby. Thank you so much, and be with Pastor Walter. Help him as he visits the parents. Bless him and anoint him so that he can anoint them. Thank you so much. We pray in the name of Jesus. Amen. God bless you.